Boa noite, nossa mesa diretora, nobres edis, aos presentes e aos que nos assistem de forma online via página do Facebook e canal do YouTube. Convido a todos para rezarmos um Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Verificado que há quórum, declaro aberta a 12ª sessão ordinária desta Casa de Leis do ano de 2025. Convido a diretora administrativa, senhora Sheila, para fazer a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Porto Vitória, Estado do Paraná, do exercício de 2025, realizada no dia 28 de abril, nas dependências da Câmara Municipal, no plenário Luiz Carlos Barbosa. Cito Avenida Reinaldo Frederico Guebla, 757 Centro, com início às 19h30. A presidente da mesa, Edil Senhora Nayara Goretti Kampmann, iniciou e cumprimentou a todos e, na sequência, os convidou para em pé rezar um Pai Nosso. Após verificou a presença de quórum e assim declarou a abertura dos trabalhos. Prosseguiu, convidou a diretora administrativa, senhora Sheila, a prosseguir com a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual, colocada em discussão e votação, foi aprovada e sem ressalvas. Dando sequência, a presidente solicitou para a diretora a leitura do expediente. A mesma passou ao ofício 161 de 2025 do Poder Executivo, por meio do qual encaminhou o projeto de lei 9 de 2025 e versa em súmula. Dispõe sobre princípios para a elaboração e implementação das políticas públicas pela primeira infância no município de Porto Vitória e sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância, o qual recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, e recebeu a emenda 1 de 2025 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Assim, a presidenta encaminhou a emenda à apreciação das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e manteve o projeto e emenda na Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Ofício 162 de 2025 do Poder Executivo, por meio do qual encaminhou o projeto de lei número 10 de 2025 com a seguinte súmula. Dispõe sobre ações prioritárias da administração pública municipal, metas e riscos fiscais, diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária, normas de execução financeira a ser executados pelo município de Porto Vitória no exercício de 2026 e da outras providências, o qual se manteve na Comissão de Justiça e Redação. Ofício 163 de 2025 do Poder Executivo, por meio do qual encaminhou o projeto de lei número 11 de 2025 com a seguinte súmula. Altera a Lei 1608 de 15 de dezembro de 2021, o qual a presidente o encaminhou à Comissão de Justiça e Redação e à Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 3 de 2025 do Poder Legislativo, de autoria do edil Antônio Carlos Guimarães, que versa em súmula. Dispõe sobre a inserção do símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista nas placas informativas de atendimento prioritário dos estabelecimentos públicos e privados no município de Porto Vitória, Paraná, o qual se manteve na Comissão de Justiça e Redação. Ofício 167 do Poder Executivo, por meio do qual encaminhou o projeto de lei 12 de 2025 e versa em súmula. Altera a Lei 1258 de 6 de agosto de 2013, o qual a presidenta encaminhou às Comissões de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício número 176 de 2025 do Poder Executivo, por meio do qual encaminhou o projeto de lei 13 de 2025 e versa em súmula. Altera a Lei 1606 de 10 de dezembro de 2021, o qual a presidenta encaminhou às Comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Prosseguiu com o requerimento 25 de 2025, de autoria da edil Elza Amélia Schneider e com os edis Gerson Roberto Verli e Juliano Neumar Chebesta como apoiadores,
onde foi encaminhado a ordem do dia pela presidente. Deu sequência à sessão, a presidente solicitou ao primeiro secretário, Sr. Silvano, sem inscrições ao uso da palavra, e o mesmo destacou que não temos inscrições. Deu sequência à sessão, a presidente, Sra. Nayara, passou a deliberação da ordem do dia, colocando em discussão e votação o requerimento 25 de 2025, que recebeu explanação de apoio à matéria da presidente, parabenizando a autora, vereadora Elza, pela proposição e aos edis apoiadores. Destacou que foi um evento muito bonito, que há tempos não era efetuado por causa da pandemia, acredita que o último foi em 2019 e retomado esse ano novamente. Muitas crianças assistiram pela primeira vez. Foi muito emocionante. Sem mais, o mesmo foi aprovado e por unanimidade. Sem mais para a ordem do dia, a presidente agradeceu a Deus pela sessão, declarando a mesma encerrada, marcando a próxima sessão para o dia 5 de maio de 2025, às 19 horas, solicitando que a ata fosse lavrada pela diretora Sra. Sheila e que, depois de lida, discutida e se aprovada, segue assinada pela mesma, pelos membros da mesa diretora e demais vereadores. Palavra na íntegra, áudio da 11ª sessão ordinária de 2025, disponível na página do Facebook Câmara Municipal de Porto Vitória. Os senhores vereadores que aprovam a referida ata permaneçam como estão. Declaro aprovada por todos. Passamos para o expediente. Convido a diretora administrativa a prosseguir com a leitura das matérias. Prefeitura Municipal, ofício 192 de 2025, Porto Vitória, em 29 de abril. A Sua Excelência, Sra. Nayara Goretti Kampmann, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhora Presidente, venho por meio deste solicitar a apreciação e votação em regime de urgência do projeto de Lei 13 de 2025, que altera a Lei 1606 de 10 de dezembro de 2021. A urgência se justifica pela necessidade de adequar a legislação vigente às atuais demandas legais e administrativas. Cientes da atenção que será dispensada, desde já agradecemos, reiterando a nossa estima e consideração. Atenciosamente assinado e encaminhado, Fabiano José Glapp, Prefeito Municipal. Colocamos para a ordem do dia para discussão e votação. Projeto de Lei 9 de 2025, de autoria do Executivo. Súmula. Dispõe sobre princípios e diretrizes para a elaboração e implementação das políticas públicas pela primeira infância no município de Porto Vitória e sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância. Em anexo à Emenda 1 de 2025, de autoria da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, com a mesma súmula. Ambos os projetos Emenda e Projeto 9 receberam pareceres favoráveis das devidas comissões. Colocamos para a ordem do dia para a primeira discussão e votação. Primeira discussão e votação da emenda e do projeto. Projeto de Lei 11 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Súmula. Altera a Lei 1608, de 15 de dezembro de 2021. Colocamos para a ordem do dia para a primeira discussão e votação. Projeto de Lei 13 de 2025, de autoria do Poder Executivo, súmula. Altera a Lei 1606, de 10 de dezembro de 2021. Colocamos para a ordem do dia para a primeira discussão e votação. Projeto de Lei de autoria do Poder Legislativo, do edil Sr. Antônio Carlos Guimarães. Súmula. Dispõe sobre a inserção do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista nas placas informativas de atendimento prioritário dos estabelecimentos públicos e privados no município de Porto Vitória, Paraná.
Colocamos para a ordem do dia para a primeira discussão e votação. Projeto de Lei número 10 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Súmula. Dispõe sobre ações prioritárias da administração pública municipal, metas e riscos fiscais, diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária, normas de execução financeira a serem executadas pelo município de Porto Vitória no exercício de 2026 e da outras providências. Encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 12 de 2025, de autoria do Poder Executivo, súmula. Altera a Lei número 1258, de 6 de agosto de 2013. Mantém-se na Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Prefeitura Municipal, ofício 191, na data de 28 de abril. Senhora Presidente, submetemos à apreciação e votação dessa magna Casa Legislativa o projeto de Lei 14 de 2025 com a seguinte súmula. Altera a Lei 1611, de 18 de fevereiro de 2022, conforme segue a exposição de motivos do referido projeto. Senhora Presidente e senhores vereadores, dirigimo-nos aos senhores para apresentar as razões fundamentais que justificam a necessidade de alteração da Lei 1611 de 2022. Esta revisão é imprescindível para enfrentar os desafios decorrentes do aumento dos custos operacionais, especialmente pelo encarecimento do combustível. A escalada dos preços combina com a inflação, elevou as despesas com abastecimento, manutenção de veículos, peças de reposição e encargos trabalhistas, tornando o valor de R$ 3.000 insuficiente para garantir a sustentabilidade das parcerias. O novo limite de R$ 6.000 permitirá cobrir essas despesas, assegurando a continuidade de um serviço essencial para a população. Sendo assim, diante da necessidade de atualizar a lei em questão, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a votação e aprovação deste projeto de lei. Edifício da Prefeitura, em 28 de abril, encaminhado e assinado Fabiano José Glapp, Prefeito Municipal. Encaminho para a Comissão de Justiça e Redação. Prefeitura Municipal, ofício 193, Porto Vitória, em 29 de abril. Senhora Presidente, submetemos à apreciação e votação dessa magna Casa Legislativa o projeto de Lei 15 de 2025 com a seguinte súmula. Revoga a Lei 1743 de 2024, de 6 de novembro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a ceder a lanchonete do Ginásio de Esportes Otávio José Scheidt ao Provopar, mediante termo de permissão de uso, conforme segue a exposição de motivos do referido projeto. Senhora Presidente e senhores vereadores, a revogação da referida norma torna-se necessária uma vez que, após a análise da atual gestão municipal, verificou-se que a seção estabelecida pela Lei 1743 de 2024, se mostrou contrária ao interesse público, dificultando a utilização plena e adequada do espaço para fins institucionais e administrativos do município. Assim, propõe-se a revogação integral da norma, permitindo ao município retomar a gestão do referido espaço e reavaliar sua destinação conforme as atuais diretrizes administrativas. Sendo assim, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a votação e aprovação deste projeto de lei. Edifício da Prefeitura, em 29 de abril, assinado e encaminhado Fabiano José Glapp, Prefeito Municipal. Encaminha-se para as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Passamos aos requerimentos e às indicações. Excelentíssimo senhor Antônio Carlos Guimarães, vice-presidente da Câmara Municipal. Nesta, a vereadora que este subscreve, no uso legal de suas atribuições e em conformidade com o artigo 114, apresenta o requerimento 26 de 2025. A vereadora que este subscreve requer o ofício
ao Poder Executivo Municipal de Porto Vitória, solicitando informações sobre a possibilidade de implantação de adicional de escolaridade para os níveis de pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado, para os funcionários públicos municipais pertencentes aos quadros do magistério do município de Porto Vitória, Paraná, com a criação de nova classe funcional. Atualmente, as classes A, B e C, criando a linha D, para os profissionais que possuem titulação em níveis estrito sensu. Justifica por este buscar a valorização dos profissionais do serviço público municipal pertencentes ao quadro do magistério, que buscam qualificação constante na sua área de atuação, em especial para motivar a permanência destes nos quadros funcionais do município. Sala das Sessões da Câmara, em 30 de abril, assinado e encaminhado Nayara Goretti Kampmann, vereadora proponente. Encaminho para a ordem do dia para discussão e votação. Excelentíssimo senhor Antônio Carlos Guimarães, vice-presidente da Câmara Municipal. A vereadora que a este subscreve apresenta em seu requerimento 27 de 2025. Requer ao Legislativo o envio de ofício com votos de aplausos ao Colégio Estadual Cassimiro de Abreu e aos envolvidos no projeto Vereador Mirim pela 11ª edição do projeto e posse dos alunos vereadores mirins no último dia 24 de abril de 2025. Justifica por este reconhecer o trabalho da equipe pela organização e sucesso do evento e em vista do incentivo pela inclusão dos jovens na vida pública e política da comunidade. Sala das Sessões, em 30 de abril, a vereadora proponente Nayara Goretti Kampmann e os vereadores apoiadores Adilson Zamboni, Elza Amélia Schneider, Fernando Morandi, Gerson Roberto Verle, Juliano Neumar Chebesta, Silvano Osmar Schmidt e Valdinei Calistro dos Anjos. Encaminha-se a ordem do dia da presente sessão para discussão e votação. Excelentíssimo senhor Antônio Carlos Guimarães, vice-presidente da Câmara Municipal. A vereadora que a este subscreve apresenta o requerimento 28 de 2025. A vereadora que subscreve requer o envio de ofício ao Departamento de Estradas e Rodagem DR, solicitando a construção de abrigo para os alunos, pacientes e demais usuários de transporte coletivo nas margens da PR 446, estrada de Porto Vitória a Bituruna, entre os quilômetros 17 e 18, após a Serra, próximo às residências da população local. Justifica por este proporcionar um lugar seguro para que os estudantes, pacientes e demais usuários possam aguardar o transporte protegidos da chuva, vento e demais condições climáticas. Sala das Sessões, em 30 de abril, a vereadora proponente Nayara Goretti Kampmann. Encaminha-se a ordem do dia da presente sessão para discussão e votação. Excelentíssima senhora Nayara Goretti Kampmann, presidente da Câmara Municipal. Os vereadores que a este subscrevem apresentam, no uso legal de suas atribuições, a indicação 49 de 2025. Indicam ao Poder Executivo e junto à Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano o conserto de buraco na rua Frei Policarpo, próximo à Igreja Católica. Justifica por este a pedido dos moradores. Nestes termos, pedem deferimento, Sala das Sessões da Câmara, em 29 de abril, a vereadora proponente Elza Amélia Schneider e os edis apoiadores Juliano Neumar Chebesta e Gerson Roberto Verle. Encaminha-se como solicita o presente. Senhora Presidente, a mesa diretora, demais edis e a todos que acompanham a sessão, são estas as matérias do expediente. Nada mais havendo para o expediente, passamos para as inscrições ao uso da palavra. Secretário Silvano, temos inscrições para o uso da palavra? Muito boa noite, senhora Presidente.
mesa diretora, vereadores, aos presentes, nossa diretora Sheila e a todos que nos acompanham pelo Facebook. Então, na data de 5 de 2025, temos inscrições ao uso da palavra com a professora Eunice Marise Pinto e a aluna Isabelle Heloísa Glabe, com o assunto Câmara Mirim. Então, convido a usar a palavra a professora Eunice Marise Pinto e a Isabelle Glabe. Boa noite, presidente Nayara e aos demais vereadores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente ter o projeto Vereador Mirim e ao apoio de vocês, da Sheila. E hoje eu venho trazer os nossos projetos. Ilustríssima Senhora Nayara, a Câmara Mirim do Colégio Estadual Cassimiro de Abreu vem por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria os projetos apresentados na sessão de posse da Câmara Mirim, exercício 2025, realizado na data de 25/4/2025, para análise e encaminhamentos necessários para atender às solicitações da população porto-vitoriense, visto que as propostas apresentadas se remetem aos anseios da comunidade. Então, como a Isabelle colocou, meu boa noite a todos. É com muita gratidão que nós estamos aqui em nome do colégio. Eu gostaria de fazer 3 pontuações em relação. E primeiro, a gratidão pelo apoio incondicional, tanto da Câmara, nas pessoas dos vereadores e da presidente da Câmara, a Sheila, que nos deu todo o apoio, abriram as portas desse importante poder dentro do nosso município para nós fazermos a posse. Não só a transmissão de posse, mas também a primeira sessão. Então, como a Isabelle colocou, só não trouxemos o projeto que é encaminhado ao diretor do colégio, que é o projeto da horta escolar, porque não cabe ao município por ser esfera estadual. Mas, então, a gratidão, né, registrando a presença da nossa presidente da Câmara, Nayara, o seu Antônio Carlos Guimarães, o Silvano também, e o Adilson, e em tempo, porque teve um probleminha logístico, né, vereador também, só que não foi nomeado, porque já estava acontecendo a sessão. Os demais também agradeço de coração o apoio, né, eu sei que eu posso contar com todos vocês, e ao ver o projeto de governo do prefeito eleito, foi uma satisfação e também um friozinho na barriga quando ele colocou como projeto, como uma das propostas de campanha dele, era o apoio ao projeto do vereador Mirim, que sempre teve apoio de todas as gestões, desde o CURT, desde da prefeita Marisa, e agora com ele, mas como campanha, como projeto de campanha. Isso exige de nós uma tomada de decisão, porque estava há 6 anos sem o projeto, né? Então, o apoio não é só de palavras, a gente sente isso, é de atitudes. Claro que o projeto passou por 10 anos, agora é a 11ª Câmara. Ele, no início, quem acompanhou a gente sabe que ele foi mal interpretado. A gente não está jamais para concorrer em autorias de projetos, requerimentos, indicações de obra, jamais. A gente quer ser parceiros da Câmara. E aí, vocês, os nobres senhores, também contarem com a gente como parceiros na instituição de projetos. Até a gente vai colocar análise dos alunos em relação ao tratamento da saúde, tem em relação à educação. Então, tem várias sugestões aqui que, se forem analisadas e colocadas alguma coisa em prática, muito que bem. Senão, está registrada uma demanda dos jovens, e eles mostraram que eles foram atrás, foi a demanda que eles levantaram na comunidade. Nós temos jovens vereadores mirins de regiões do interior e dos bairros, né? Então, eles estão apontando as necessidades que eles verificam no dia a dia. Tanto é que teve, desde questão de transporte escolar, que a gente está sempre muito atento a isso, e a gente agradecer
e firmar, nos colocando como à disposição, como parceiros. Outro ponto que eu gostaria de destacar é os 66 anos do nosso colégio, Cassimiro de Abreu, que a gente fez um evento, fez a camiseta, 66 anos, que marcou a história de muitas gerações e do nosso município, né? Então, é um colégio que está aí, é o único colégio, então é um ponto de referência para todos nós, né? Que a maioria passou por ali. E muitos ainda passarão. E a gente quer que todos que passem por lá deixem uma marca na nossa sociedade, porque o retorno é para todos nós, né? Então, todo incentivo que for dado para essa geração, ele vai retornar para nós mesmos, né? É o lugar que a gente ama, é o lugar que a gente quer continuar a ficar, a morar e ter qualidade de vida. Então, os projetos têm esse cunho. E também, o terceiro ponto seria firmar uma parceria assim mais digamos assim, dentro do que é a proposta da nossa presidente da Câmara, na primeira fala, quando a gente já estava engatinhando para a retomada, a questão de projeto de lei, para as parcerias em relação a que torne-se um projeto de lei do município, para que a gente possa contar com um orçamento. O que seria um orçamento para uma Câmara Mirim? É parceria para fazer um banner, é parceria para levar eles nas câmaras legislativas para conhecer outras realidades, principalmente o apoio que sempre teve, todas as gestões deram, todas as câmaras mirins foram para a Assembleia Legislativa. E, gente, isso os senhores já devem ter passado por essa experiência. É única, é muito importante esse acesso a esse poder a nível estadual, né? A nível federal, não, vamos conhecendo primeiro o local, o estadual, para quem sabe, não vou dizer que eles não vão chegar nesse patamar, mas vamos começar a dar um embasamento. E aí, no sentido de camiseta do projeto, que não é nada fora do comum, para patrocínio da Câmara, do Poder Legislativo Municipal e também para a Câmara Mirim. E sempre foi tirado do bolso deles. Sempre foi tirado do bolso deles e dos professores. Mas, de repente, se tiver uma possibilidade, né, da gente estar conversando naquela sua ideia que foi copassada já lá em Curitiba, né? A gente está à disposição para firmar uma parceria assim, um pouquinho mais nesse sentido. Então, Isabelle, a gente entrega em mãos, mas a gente também gostaria de destacar que as próximas sugestões a gente encaminha via ofício, como era feito antes, né? Mas a gente fez questão de vir aqui justamente para agradecer o apoio. Agradecer todo o apoio, não só da Câmara Municipal, mas também da Prefeitura. Que todas as gestões, vamos ser bem honestos, independente do posicionamento político de qualquer um, nós sempre tivemos, até mesmo porque nós sabemos que os nossos jovens, eles precisam saber que opiniões diferentes, elas devem existir. Elas têm que existir. É justamente isso que faz o processo da democracia tão importante e tão necessário nos dias de hoje, independente da opinião e do partido político de qualquer pessoa. Então, a gente agradece em mãos e entrega, né, Isabelle? E estamos à disposição de todos. Muito obrigada. Obrigada, professora Eunice, né, a nossa presidente da Câmara Mirim, a Isabelle, né, pela entrega, e saibam que são sempre muito bem-vindos aqui nesta Câmara. Passamos à ordem do dia. Colocamos em discussão e votação o ofício 192/2025 do Executivo, que solicita a urgência na apreciação e votação do regime de urgência do projeto 13/2025, que altera a Lei 1.606, de 10 de dezembro de 2021. Em discussão, a urgência. Em discussão, a votação. Senhores vereadores que aprovam que seja discutido e votado em regime de urgência, permaneçam como estão. Declaro aprovado.
Colocamos em primeira discussão e votação a emenda mais o projeto referente ao número 9/2025 do Executivo, que dispõe sobre princípios e diretrizes para a elaboração e implementação das políticas públicas da primeira infância no município de Porto Vitória e sobre o Plano Municipal da Primeira Infância. Lembrando que esse projeto, né, ele tem uma emenda, será colocado primeiro a emenda, depois o projeto. Em discussão a emenda. Só para, né, relembrar, o protocolo, no artigo 6º, né, foi colocado o item H, que é o protocolo de encaminhamento de crianças sob suspeita à situação de violência física, psicológica, sexual ou negligência e abandono, que sejam identificadas junto ao atendimento nos setores da saúde, educação e assistência social. Mais alguma discussão da emenda? Em votação a emenda. Os vereadores que aprovam a emenda permaneçam como estão. Colocamos em discussão o projeto. Vereadora Elza, pela ordem. Boa noite, senhora presidente Nayara, a mesa diretora, a diretora Sheila, os demais IDs, a professora Anice, a presidente Mirim, e os demais que assistem via Facebook e pelo YouTube. Então, eu vou passar algumas informações sobre esse projeto, que é da nossa comissão. Então, o projeto de lei está em conformidade com a Lei Federal, número 13.570 de 2016, fomenta, subsidia a criação de políticas públicas, programas e serviços e iniciativas voltadas à promoção do desenvolvimento integral das crianças desde o nascimento até os 6 anos de idade. O projeto também abrange as áreas prioritárias para as políticas públicas, voltada para a primeira infância, abrange a saúde, a alimentação, a nutrição, a educação infantil, a convivência familiar e comunitária. Também a assistência social à família da criança, a cultura, o brincar e o lazer, o espaço e o meio ambiente, bem como a proteção contra toda forma de violência e depressão consumista, a prevenção de acidente, entre outros. O projeto encaminhado está previsto o monitoramento, avaliação periódica dos elementos que constituem a oferta dos serviços à criança, será também por meio do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância, que será criado esse comitê. Também o projeto menciona a capacitação dos servidores na área da saúde, da educação e da assistência social que prestam serviços direcionados às crianças de 0 a 6 anos de idade acerca das temáticas da primeira infância e intersetorialidade. Também está previsto a liberação do Plano Municipal pela Primeira Infância, sendo um conjunto de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos, com o objetivo de garantir seus direitos e promover um crescimento saudável que estabelece princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para essa faixa etária. O projeto de lei também visa garantir a política municipal. Os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. Se, por um lado, o período primeira infância é de grandes oportunidades para a plenitude da vida de uma pessoa, é também de muitas vulnerabilidades, como a pobreza, a violência. A lei veio para estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a primeira infância que atendam às especificidades dessa faixa etária, visando a garantir seu desenvolvimento integral. Também foi feita essa emenda e esse projeto de lei, essa lei como já foi encaminhada desde o ano de 2016. O município já está um pouco atrasado na elaboração desse plano, né, do Comitê
intersetorial. Então, a gente agradece ao prefeito pela encaminhar o projeto, que é um benefício em prol da primeira infância. Então, a nossa comissão deu parecer favorável e estamos aqui para futuramente o que precisar dessa Casa de Leis para a primeira infância. Obrigada. Obrigada, vereadora Elza. Em discussão, coloco em votação o projeto número 9/2025. Vereador Silvano. Aprovo. Vereador Fernando. Aprovo. Vereador Adilson. Aprovo. Vereador Valdinei. Aprovo. Vereador Juliano. Aprovo. Vereadora Elza. Aprovo. Vereador Gerson. Aprovo. Vereador Guimarães. Aprovo. Declaro aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei número 9/2025 do Executivo, que dispõe sobre os princípios e diretrizes para a elaboração e implementação das políticas públicas pela primeira infância no município de Porto Vitória e sobre o Plano Municipal da Primeira Infância. Com a emenda 1 de 2025. Colocamos em discussão, primeira discussão e votação, o projeto de lei número 11/2025, que altera a lei 1608, de 15 de dezembro de 2021. Em discussão. Então, é o que autoriza a Cressol movimentar as contas do município, né? Em votação. Vereador Silvano. Aprovo. Vereador Fernando. Aprovo. Vereador Adilson. Aprovo. Vereador Valdinei. Aprovo. Vereador Juliano. Aprovo. Vereadora Elza. Aprovo. Vereador Gerson. Aprovo. Vereador Guimarães. Aprovo. Declaro aprovado o projeto de lei número 11/2025 em primeira discussão e votação. Colocamos em primeira e única discussão e votação, conforme o ofício, 192/2025, que altera a Lei 1606, de 10 de dezembro de 2021. Em discussão. Só para a população, estar sabendo o que a gente está aprovando, ele acrescenta o artigo 20 no auxílio aluguel social, que ele vai consistir no pagamento por tempo determinado de no máximo 6 meses, podendo ser prorrogado por até 2 vezes. Antes ele era prorrogado apenas por uma vez, Então, agora ele poderá ser prorrogado por 2 vezes por igual período de aluguel de imóvel, em virtude de perda total do domicílio, por desabamento, incêndio, desocupação do local por riscos eminentes comprovados pela Defesa Civil, desalojamento por abandono, ruptura de vínculos, situações de violência intrafamiliar e ou ameaças que exijam a saída do domicílio. Então, ele começa a ser prorrogado por até 2 vezes o período. Em discussão? Em votação? Vereador Silvano. Aprovo. Vereador Fernando. Aprovo. Vereador Adilson. Aprovo. Vereador Valdinei. Aprovo. Vereador Juliano. Aprovo. Vereadora Elza. Aprovo. Vereador Gerson. Aprovo. Vereador Guimarães. Aprovo. Declaro aprovada em primeira e única discussão o projeto de lei número 13/2025 do Executivo, que altera a Lei 1606, de 10 de dezembro de 2021. Colocamos em primeira discussão e votação o projeto de lei número 3/2025 do Legislativo, que dispõe sobre a inserção do símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista nas placas informativas de atendimento prioritário dos estabelecimentos públicos e privados do município de Porto Vitória. Em discussão, pela ordem, vereador Guimarães. Boa noite, senhora presidente Nayara, nossa diretora Sheila, a mesa diretora, nobres Edis, a vereadora Elza, professora Eunice, que está aqui conosco hoje, a Isabelle, presidente da Câmara Mirim, e nosso povo que está nos assistindo através do Facebook, e hoje temos também através do YouTube. Então, primeiramente, esse projeto tem um caráter educativo para que o símbolo seja reconhecido pelas pessoas
e o direito do autista seja um direito garantido. Vemos nos estabelecimentos os símbolos das mulheres grávidas, símbolo do idoso, né? E que também esse símbolo seja incluído como pessoas que têm prioridade no atendimento em estabelecimentos públicos, em lojas, em bancos, supermercados. O autismo é um transtorno que se caracteriza por diferentes graus de distúrbios de desenvolvimento, que se manifesta sobretudo na comunicação e na interação social. As causas ainda não são plenamente esclarecidas pela ciência e a intensidade dos sintomas varia bastante. E só para quem convive com filhos, pessoas da família com esse transtorno autista, né, com os autistas, que eu acredito assim que vai entender melhor, vai explicar melhor a situação que a gente procurado pela nossa população, por pessoas que têm familiares, têm dificuldades, muitas vezes até chega num posto de saúde, dentro com uma criança com uma hiperatividade diferenciada, né? E fica ali esperando para um atendimento médico, até mesmo numa fila de supermercado, numa fila de banco. Então a dificuldade de uma mãe é difícil, né, de lidar com eles, né? Porque eles são diferenciados, eles são especiais. O autista é considerado uma pessoa com deficiência desde 2012, e esse reconhecimento garante que ele tenha todos os direitos de uma pessoa deficiente. O símbolo é uma fita quebra-cabeça. Até a próxima sessão, a nossa diretora está providenciando já para que seja exposto nos vídeos da Câmara o símbolo, né, para que a gente comece a reconhecer, né, dessa fita quebra-cabeça, né, com várias cores e a sinalização desta prioridade. Já foi instituída por lei em janeiro de 2020, porém os estabelecimentos poderiam escolher se usariam ou não. Segundo a autora do projeto, a deputada federal Clarice Garotinho, o símbolo dá prioridade para pessoas do transtorno autista, fortalece o reconhecimento da sociedade e o significado desse transtorno. Então, o que nós devemos sempre lembrar é que o respeito é o mais importante e acima de tudo, né, por essas crianças, jovens, pessoas adultas já também, né? E por isso eu peço a aprovação dos nobres vereadores para que nós coloquem em andamento e que seja aprovado esse projeto, para que nós tenha nos nossos estabelecimentos e que o povo nosso comece a entender o significado desse símbolo. Muito obrigado. Em discussão. Parabéns, vereador Guimarães, né, pelo projeto, né, por colocar essa pauta tão importante nos dias atuais. Colocamos em votação, em primeira votação, o projeto de lei número 3/2025. Vereador Silvano. Aprovo. Vereador Fernando. Aprovo. Vereador Adilson. Aprovo. Vereador Valdinei. Aprovo. Vereador Juliano. Aprovo. Vereadora Elza. Aprovo. Vereador Gerson. Aprovo. Vereador Guimarães. Aprovo. Declaro aprovado em primeira discussão e votação o projeto número 3/2025 do Legislativo, que dispõe sobre a inserção do símbolo mundial de conscientização do transtorno do aspecto autista nas placas informativas de atendimento prioritário dos estabelecimentos públicos e privados no município de Porto Vitória. Passo a presidência ao vereador Guimarães. Requerimento 28/2025, onde a vereadora que subscreve requer o envio de ofício ao Departamento de Estrada e Rodagem DR, solicitando a construção de abrigo para alunos, pacientes e demais usuários do transporte coletivo nas margens da PR 446. Estrada de Porto Vitória, Bituruna, entre km 17 e 18, após a serra, próxima à residência da população local. Em discussão?
Então, como já colocado no requerimento, né, enviar mais um ofício ao DR para a colocação de um ponto de ônibus entre, né, o quilômetro 17 e 18, sentido Porto Vitória Bituruna, nas proximidades ali da residência da senhora Zeli Rentes. Né, temos crianças, temos idosos que acabam usando aqueles pontos de ônibus ali, daí, em dias, né, com frio, chuva, tem que estar aguardando, né, no relento. É o pedido. Em discussão? Os vereadores que aprovam o referido requerimento permaneçam como estão. Declaro aprovado, então, o requerimento 28/2025. Requerimento 26/2025, onde a vereadora que subscreve também requer o envio de ofício ao Poder Executivo Municipal de Porto Vitória, solicitando informações sobre a possibilidade de implantação de adicional de escolaridade para os níveis de pós-graduação, estricto sensu, mestrado e doutorado, para os funcionários públicos municipais pertencentes aos quadros de magistério do município de Porto Vitória, com a criação de nova classe funcional. Em discussão? Então, né, requer um envio de ofício ao Executivo solicitando a possibilidade de implantação do adicional de escolaridade para mestrado e doutorado pertencentes ao quadro de magistério do município. Sabemos que temos alguns professores, né, que estão se especializando, realizando mestrado, né, isso nem em algumas faculdades a gente não tem uma qualidade de professores como, né, está tendo no nosso município. Então, para a gente manter e incentivar esses professores a acabarem ficando no município, porque muitas vezes acabam, né, tendo oportunidades melhores e acabam saindo do município, né? Então, para a gente continuar mantendo esses profissionais e para melhor valorizá-los e incentivar ainda mais os nossos professores a aperfeiçoar-se e continuar elevando o nosso município, né, como uma das melhores educação do Paraná, né? Já foi um destaque regional o ano passado e que ele continue cada vez mais. Sabemos, né, do nosso compromisso que o Executivo tem de rever essa tabela dos professores também, que a gente sabe que está defasada há vários anos, não tem muitos professores, principalmente os mais antigos, que pararam, né, não tem mais níveis para estarem avançando, então, né, que seja revisto, né, e que a gente consiga estar valorizando esses profissionais para que eles fiquem no nosso município. Muito obrigada a todos. Em discussão? Parabéns, vereadora. Eu vejo também desta forma. A educação tem que ter investimento, né? E que o nosso executivo venha olhar com carinho e venha fazer essa implantação dessa adicional. Os vereadores que aprovam o referido requerimento permaneçam como estão. Declaro então aprovado o requerimento 26/2025. Requerimento 27/2025, requer ao Legislativo o ofício de envio de votos de aplausos do Colégio Estadual Casimiro de Abreu aos envolvidos no projeto Vereador Mirim pela 11ª edição do projeto Posse de Alunos e Vereadores Mirins no último 24 de abril de 2025. Em discussão? Então, né, é mais que uma honra, né, ter essas duas pessoas aqui para representar os nossos vereadores mirins empossados, eleitos e empossados, né, no mês passado, né, a professora Eunice, a nossa presidente Isabelle, né, então é uma forma de agradecer, né, e de continuar incentivando esse grande e importante trabalho que vocês irão desenvolver, já desenvolvem, né, já desenvolveram, estão desenvolvendo e irão desenvolver no nosso município, né. Então, é uma escola para a vida. Então, contem conosco e, principalmente, confiem em vocês mesmos. O que começou no passado pode ser o primeiro passo de uma vida inteira dedicada ao bem comum, e uma boa sorte a todos e um bom trabalho. E parabéns, né, em nome da professora Eunice, a professora Cirlei e ao professor Flaviano e a todos os envolvidos pelo projeto. Muito obrigada. Em discussão?
Também quero parabenizar, né, os alunos, né, por esse projeto maravilhoso, né, desculpa, vereadora, esse projeto maravilhoso, né, e com certeza acredito que de vocês vai vir ideias também e projetos muito bons, né, vamos aprovar aqui na nossa Câmara. Desculpa mais uma vez, vereadora, com a palavra a vereadora Elza. Então, parabenizo a professora Eunice, a presidente, o diretor Flaviano também, a equipe toda do Colégio Cassimiro de Abreu. E como a professora Eunice comentou, já faz muitos anos que esse projeto já estava 6 anos, né, que não tinha, então o momento foi agora, né? Então estamos aqui, todos nós vereadores sentimos assim uma força enorme que vocês tiveram a coragem de continuar. Então, como você comentou ali, todos nós passamos pelo Cassimiro de Abreu. Eu passei por ali, né? Me sinto muito orgulhosa e sinto assim que hoje vocês entregaram projetos aqui. Então, essa Casa de Leis vai analisar com muito carinho e tenha certeza que muitos frutos virão. E todos nós, vereadores, aqui estamos com as portas abertas a diálogo, né, como sempre tivemos, né, na gestão passada, como você comentou, nessa gestão nossa aqui também, junto com a presidente Nayara. Então, a presidente Nayara é um suporte que está dando para nós aqui, nós como os vereadores novos, então está sendo uma experiência muito boa. Então, nada mais justo que vocês procurem, né, não precisa ser aqui nesse recinto, pode ser na rua, pode ser por telefone, como eu comentei com você, né, o apoio sempre será bem-vindo e conte conosco para sempre. Obrigada. Em discussão? Vereador Silvano, com a palavra. Muito boa noite novamente. Então, muito importante ter aí os vereadores mirins, como já comentado também, após alguns anos sem ter esse projeto, né? Foi muito importante eles trazerem também as demandas em várias áreas, como saúde, as questões dos ônibus, as ideias quanto ali às margens da PR-446 também, da ciclovia, é uma coisa bem importante. Então, parabéns a todos os envolvidos aí neste belo trabalho. Muito obrigado. Em discussão? Os vereadores que aprovam o requerimento 27/2025 permaneçam como estão. Declaro então aprovado o requerimento 27/2025. Devolvo a presidência à senhora presidente vereadora Nayara. Obrigado, vereador Guimarães. Nada mais havendo para a ordem do dia, agradeço a Deus por mais uma sessão e declaro a mesma encerrada. Marco a próxima sessão ordinária para o dia 12 de maio, às 19 horas. Uma boa noite a todos.